Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Mesmo tendo disputado duas fases da Copa do Brasil e um jogo da Sul-Americana, o ano para o Botafogo só começa na próxima quarta-feira contra o Ipiranga? E quais foram as boas notícias na goleada sobre o Audax por 5-2? Polêmica. Botafogo divulga valores dos ingressos para o jogo contra o São Paulo no próximo sábado, estreia do Campeonato Brasileiro, e parte da torcida reclama muito. Quero falar sobre o tema no canal Fabiano Bandeira. Antes de mais um conteúdo robusto, peço para que você se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 42 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o técnico Luiz Castro dizendo que o ano agora começa para o Botafogo, porque o campeonato estadual terminou, dando a entender que o Carioca não tem essa importância toda, como muita gente realmente fala. E o Luiz Castro parece ter sentido a pressão de uma não classificação para as fases finais do campeonato estadual. O Botafogo teve que disputar a Taça Rio, eliminou a Portuguesa na semifinal e venceu as duas partidas contra o Audax. Só que o ano não pode começar na próxima quarta-feira, porque parte dele, então, quase terminou no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Botafogo foi muito mal contra o Sergipe, empatou em 1-1 na última bola. O Adrielson fez o gol do Fogão aos 53 minutos do segundo tempo. Os acréscimos foram justos pela cera do adversário naquela partida, mas o Botafogo não jogou bem, empatou no finalzinho. Disputou a segunda fase da competição contra o Brasiliense. No primeiro tempo ruim do Botafogo, mesmo assim, vitória parcial por 3-1. No segundo tempo, o Glorioso fez mais 4 gols, venceu por 7-1 e se classificou para a terceira fase da competição nacional. Vai começar a disputar agora na próxima quarta-feira, às 21h30, em Erechim, contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que foi eliminado na semifinal do Gaúcho pelo Grêmio nos pênaltis. Primeiro jogo, 2-1 Ipiranga de virada em Erechim. Segundo jogo, 2-1 Grêmio de virada em Porto Alegre. Vitória do Tricolor, que acabou sendo campeão gaúcho. Então o Botafogo vai enfrentar um adversário difícil, mesmo com o Ipiranga perdendo alguns jogadores para a sequência da temporada. O Botafogo teve alguns clássicos, perdeu para o Vasco por 2-0, naquele contexto de 2 jogadores a menos. Perdeu para o time C do Flamengo por 1-0. Aquilo ali foi falta de ânimo dos jogadores do Botafogo. E mais, o Botafogo disputava a Taça Rio, tendo que se garantir na Copa do Brasil de 2024. No final deu tudo certo. Foi uma vitória por 2-1 de virada sobre o Audax, jogando muito mal, e com um time alternativo, uma goleada por 5-2, com a zona ofensiva funcionando bem e com a zona defensiva indo mal em muitos momentos. Mas entre um jogo e outro, o Glorioso jogou a estreia da Sul-Americana contra o Magallanes, 14º colocado do campeonato chileno, que conta com 16 equipes. O Botafogo empatou em 2-2, jogando por 45 minutos, com um atleta a mais em campo. Então, o time do Botafogo já deveria estar mais concentrado e mais entusiasmado com a disputa de uma competição que a torcida quer muito, que é a Sul-Americana. Bem, tudo isso aconteceu enquanto tinha estadual rolando, inclusive a Taça Rio. Agora não tem mais. É Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A partir de agora, os jogadores devem estar mais concentrados, mais empolgados. Só que não só isso. O time precisa estar mais organizado. O Botafogo tem que ter organização no sistema defensivo, não podendo dar as brechas que vem dando aos adversários. E tem que se organizar também de trás para frente com a bola, produzindo melhor, encontrando encaixes dentro de campo, fazendo triangulações, progressões, a fim de que seja facilitada a entrada no sistema defensivo dos adversários, coisa que não vimos realmente
no início de 2023, ou vimos muito pouco. Vimos algumas vezes ontem na partida contra o Audax. Que o Botafogo melhore muito, então, em todos os estados. O Luiz Castro gosta de falar sobre 4 pilares do futebol, que o Botafogo vá bem em todos eles. Vá bem na parte psicológica, na parte física, na parte técnica e na parte tática. Ontem o Fogão goleou o Audax por 5-2 e temos sim algumas boas notícias. Vamos falar sobre jogadores. O Lucas Perry sempre muito bem no gol. Na lateral direita, o Botafogo hoje tem uma situação que não é só do nosso glorioso realmente. Outros times passam por isso também. Alguma dificuldade. O de Plácido ainda não encaixou e o Rafael defensivamente ontem não foi bem. Ele não falhou no segundo gol, como algumas pessoas pensam. Era escanteio para o Audax. O Rafael estava no primeiro pau onde deveria estar. Quem falhou não viu a entrada do Julinho no segundo pau. Miolo de zaga e quem mais tivesse que estar marcando. O Rafael não tinha que estar marcando jogador alto dentro da área. Ou no primeiro pau, ou então se o Hugo tivesse no primeiro pau, o Rafael teria que estar no rebote, não no miolo, marcando jogador que sobe para cabecear. No primeiro gol, sim, junto com algumas peças que a gente nem consegue observar no lance, o Rafael acabou facilitando a entrada do adversário para fazer o gol. Então, o Rafael defensivamente não foi tão bem, ofensivamente foi melhor do que vinha sendo e fez um belo cruzamento para o Lucas Fernandes fazer o segundo gol do Fogão. O Felipe Sampaio, mais uma vez, não empolgou a torcida e o Segovia, ao meu ver, teve dificuldades por conta desse desencaixe do sistema defensivo e, claro, da última linha de defesa, que além de tudo é desentrosada. O Segovia é um jogador de 25 anos que foi muito bem no Independiente Del Valle e, ao meu ver, tem muito a contribuir com o nosso Botafogo. Na lateral esquerda, o Hugo, mesma coisa que o Rafael. Ofensivamente, primeira bola do jogo, bolão para o Raí finalizar, o goleiro adversário tirou, o Hugo teve algumas dificuldades na defesa. Meio campo, boa notícia, Marlon Freitas podendo trabalhar como um primeiro homem. Se o Tietê não for bem, perder regularidade, o Botafogo tem o Marlon Freitas e mais o Danilo Barbosa, que entrou muito bem. Era contra o Audax, mas vamos pensar então como um grande treino, um jogo-treino, algo com uniforme, arbitragem, torcida e por aí vai. Então, o Marlon Freitas foi bem e o Danilo Barbosa entrou muito bem no segundo tempo. Lucas Fernandes fazendo a melhor partida dele no ano com a camisa do Botafogo. Fabi, mas foi com o Audax. Felizmente, o Lucas Fernandes já mostrou esse desempenho contra grandes adversários, incluindo o Santos na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, com 2 belos gols, o Tiquinho Soares completando a vitória por 3-0. E o Lucas Fernandes também jogou bem na rodada anterior contra o Atlético Mineiro, sendo fundamental também com assistência para o Tiquinho Soares, e jogou bem em outras partidas com a camisa do Fogão. Gostei do Raí, um garoto da nossa base que passou pelo Sub-23, está amadurecendo e conseguiu também trabalhar em várias partes do campo. Pode vir a ser mais testado numa posição importante no futebol. Na ponta direita, o Gustavo Sauer fazendo a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. É outro que precisava de um jogo como esse para ganhar confiança. Gustavo Sauer foi muito bem, fez 2 belíssimos gols e mereceu, talvez, ter sido o craque da partida. O Matheus Nascimento, que não fez gol, jogou bem. Uma das melhores exibições dele também com a camisa do Botafogo, preparando para os companheiros, puxando zagueiros adversários, abrindo espaço, sem acrescer o Matheus Nascimento. E o Luiz Henrique fazendo uma partida bem razoável. Eu vinha pedindo a titularidade dele. Interessante a partida feita pelo Luiz Henrique ontem. Abaixo do Gustavo Sauer, mas acima do que ele mesmo vinha apresentando em 2022. Tomara que continue crescendo, porque eu ainda acredito no ponta esquerda do Fogão, pelo menos como um jogador de grupo. O Danilo Barbosa eu já citei. O Daniel Borges parece que perdeu espaço, embora tenha entrado ontem, não deve ficar disputando vaga na lateral direita do Botafogo. O Carlos Alberto, entrando na ponta direita, fez algumas boas jogadas, sofreu até falta firme do adversário. Gostei da entrada do Carlos Alberto, mesmo não jogando tanto tempo assim. Marçal é o titular absoluto da lateral esquerda e foi bom ter entrado e dado mais uma assistência para o gol
do Felipe Sampaio. E o Vitor Sá, mesmo tendo entrado com pouco tempo para fazer alguma coisa, a gente sabe que precisa melhorar. Então tivemos algumas boas notícias. Individualmente, alguns jogadores foram muito bem. Mas eu quero falar agora sobre outro tema. E isso está gerando polêmica na torcida do Botafogo. O Fogão divulgou os valores dos ingressos para a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado às 18h30 no estádio Newton Santos contra o São Paulo. Setor leste inferior, setor oeste inferior. R$200 a inteira, R$100 a meia para quem não é sócio. Norte para o Botafogo, R$60 a inteira, R$30 a meia. Estão querendo transformar algo popular num valor de mais de R$50. R$60 a inteira, R$30 a meia. Assim como o Sul para os visitantes, no caso, torcida do São Paulo, R$60 a inteira, R$30 a meia. Óbvio que o Botafogo está querendo forçar o torcedor a ser sócio torcedor. R$100 a meia na leste inferior, R$200 a inteira. Você pagando um plano glorioso, ou até mesmo plano alvinegro, você paga R$100 por mês e tem check-in de graça. Ou seja, é válido ser sócio, é vantajoso ser sócio. Se o Botafogo tiver 8.000 sócios para o plano alvinegro, por exemplo, e todos esses quiserem ir para o setor leste inferior, que tem um pouco mais de 7.500 lugares, a demanda vai ser menor que a oferta. Sucesso total. Vamos ver se é assim que funciona. Não sei se vai ser, porque aqui no Brasil ainda temos a cultura da questão do time em campo. Mais até o resultado do que o desempenho. Mas a minha crítica vai ser baseada numa fala de John Textor. E não na última live do 24 de janeiro no Fogão Net. Na live do Fala Fogão. John Textor afirmou na live do Fala Fogão tentaria fazer com que os ingressos fossem mais baratos. Falou até em ingresso de custo zero, porque o pai que quer levar a criança pode ter muitas dificuldades financeiras. Eu não estou inventando. O Textor falou em baratear ingressos e falou que estava correndo atrás de patrocínios, marketing, questão de verba de TV, justamente para que o Botafogo pudesse ganhar dinheiro sem que fosse com a bilheteria, pensando no torcedor, pensando no popular. Foi o John Textor que falou. O Botafogo recebeu o patrocínio altíssimo, maior da história, da Parimet, 55 milhões pelo menos por 2 anos de contrato. O Botafogo está aparecendo na mídia, o Botafogo está angariando recursos. Toda hora a gente vê o Botafogo colocando dinheiro para dentro. Fez agora o show, ou os shows do Coldplay, os shows do Coldplay foram no estádio Newton Santos. Por que o ingresso mais caro? Se tivesse avisado lá atrás, ano que vem o Botafogo vai vai focar no sócio torcedor. Então o torcedor que puder, se prepare, seja sócio. Legal. O Textor falou o contrário. E agora a torcida está recebendo isso de uma maneira não muito agradável. E galera, falando por mim, tenho 3 formas de ingressar no estádio Newton Santos em dia de jogos. Tem um amigo que tem um camarote no estádio, paga lá direitinho e me convida outros amigos. E a única forma de ir ao camarote para mim hoje é indo de graça por um convite de um amigo, é a realidade. Nem se me falasse, vamos juntar 10 pessoas, vamos bancar um camarote. Hoje eu não tenho essa condição, a realidade nua e crua é essa. A outra forma é indo no setor de imprensa, porque sou da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, então tem lá a carteirinha da Sérgio, pago anuidade direitinho, então trabalho com a imprensa e posso ir, mas lá eu não posso torcer. Ou com o sócio torcedor que eu pago o plano alvinegro, tá lá fazendo bandeira dos Santos, plano alvinegro, e eu posso ir a leste. Eu não precisaria falar aqui, eu poderia chegar aqui, faça o seu sócio. Quer pagar barato ou não quer pagar? Faça sócio torcedor. Simples. É só ser sócio. Gente, isso não é simples. Não tem como falar para uma pessoa, ou para algumas pessoas, ou para milhões ou milhares de pessoas. No Brasil, é só fazer o sócio. É claro que não. Isso não existe dentro da nossa realidade. Talvez o Textor ainda não tenha entendido. Talvez as pessoas que estejam à frente do Botafogo hoje ainda não tenham entendido. Fabiano, mas é um caminho natural. É o caminho do futebol. O futebol é caro. Quer time competitivo, tem que tirar do bolso também, tem que contribuir, tem que ser sócio, tem que pagar o ingresso caro. Então, avisa lá no início que quem quiser ir vai se preparar para ir.
Mas quem não tem condições vai fazer o que agora? Ah, vai no setor popular. Paga meia, quem estuda R$30, não dá paga inteira de R$60. R$60 já não é baratinho. Mas o cidadão pode tentar de alguma forma juntar o dinheiro. 4.500 pessoas pagaram R$60, acabou o ingresso a R$60. Porque é o que cabe no setor norte. Então, é uma decisão arriscada, polêmica, e eu entendo muito o lado do torcedor. Até porque, hoje, graças a Deus, eu consigo pagar o sócio torcedor alvinegro. Então, se um dia o meu amigo falar, ó, fechou camarote, não tem mais, não quero saber, eu vou lá para leste inferior, feliz da vida. Ou vou trabalhar, estando com a minha carteira da Sérgio, no setor da imprensa. Mas juntar dinheiro para ir estádio, com tudo aquilo que vem no entorno, é muito difícil. Não é simples num país como o nosso, em qualquer situação, para a gente não entrar naquele outro assunto, em qualquer situação, é difícil. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui.